Fala galera, tranquilo? Professor Orlando de Geografia. Hoje a gente vai ver algumas coisas relacionadas ao que a gente vem vendo nesse trimestre aí, que no caso é a urbanização, principalmente a urbanização no Brasil. E o crescimento urbano, lógico, vai ser uma consequência desse assunto que a gente está estudando agora. Um fato muito interessante é que vocês estão vendo que esse gráfico aponta para a gente uma população urbana e rural que ela vai de 1920 até 2010. Ou seja, ela aponta aí um século inteiro nos mostrando como que a população do Brasil se comportou e como que ela cresceu ao longo desse tempo. E aí a gente vai ver que, tirando 1920, que vai passar de 1920 a 1940, são 20 anos, o resto todo nós teremos aí de 10 em 10 anos. E esse 10 em 10 anos, esse espaço de tempo, está muito relacionado, tá, com a questão do IBGE, tá? Ele é o órgão responsável por conferir, né, por contar a população brasileira, entre outras coisas. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse processo urbano através dessa aula de hoje. Pessoal, quando a gente fala em urbanização no Brasil, a gente vai ver que o crescimento urbano ele é proporcional ao crescimento do meio rural, tá bom? Ou seja, com a migração da população do campo para a cidade, que a gente chama de êxodo rural, né? População do campo para a cidade, e quanto a indústria cresce, aumenta o número de empregos no setor secundário e terciário. Ou seja, eu tenho a expansão desses setores. É por isso que a gente tem, por exemplo, o aumento de produtos agrícolas, né? Produtos agrícolas manufaturados, que eu quero dizer para vocês, tá? Manufaturados, ou que a gente tem uma monocultura, onde o ser humano ele ainda trabalha ali no campo de forma efetiva, né? Que é no caso o açaí, para gente aqui no Pará é o açaí, a farinha de tapioca, essas coisas todas. Por que eu tenho um aumento disso aí, professor? Lembra que com o aumento do crescimento urbano, poucas pessoas vão trabalhar ali naquele meio rural. E aí, logicamente, com o número reduzido de pessoas trabalhando nesse meio rural, eu aumento a oferta e eu aumento a procura, tá? E vou diminuir a oferta. Isso daí vai ser um fato porque, logicamente, o homem ele acaba sendo limitado, tá? E aí representa a passagem da economia do agrário exportador para uma economia urbana industrial. Pode ocorrer sim qual haja a urbanização, assim que haja urbanização. E aí a gente vai ter o sítio urbano em situação. O sítio urbano é o terreno em que a cidade se constrói, ou seja, é a área ocupada pela cidade, é o terreno com suas características ou relevo. Para a gente, aqui em Belém, o nosso terreno é uma planície, né? Nós não temos ondulações, nós não temos planaltos, entre outras coisas. Ou seja, o nosso sítio urbano é um sítio urbano de uma planície, tá? E aí a situação, ele se refere à localização geográfica da cidade e é onde ela vai ter a cidade com espaço mais amplo, entre outras coisas, tá? E os meios de comunicação vai ser muito importante, a presença de riquezas naturais e além disso a gente vai ter a distância em relação aos grandes centros urbanos, ou seja, isso daí tudo vai ser chamado de localização relativa, tá? Pessoal, a gente vai ver que a cidade elas tem algumas funções, tá? É a atividade principal de uma cidade em qual ela se expandiu, ou seja, qual foi a função, qual é a principal função da cidade e por que ela se expande, por que ela se expandiu. No caso de Belém, a gente vai voltar lá na época da borracha, né? na Belle Époque, ela vai se expandir muito nesse período todo aí, assim como Manaus. São Paulo já cresce pela essa questão do café, né? Passando do café ali, a gente vai ter a questão urbana, através da industrialização, principalmente nos anos 30 e depois nos anos 50, assim como Rio de Janeiro também, a gente vai ter essa função pela qual a cidade se expandiu. Um fato interessante que a gente trabalha aqui em cima desse contexto todo é o seguinte, a gente tem agora algumas atividades pela qual ela também se expande, ou seja, que uma mesma cidade ela pode exercer diferentes funções, tá? Por exemplo, a cidade de São Paulo ela tem um setor
secundário e o setor terciário. O que é o setor secundário, professor? Para São Paulo chega muita matéria-prima. E aí, por ser um dos principais setores industriais do Brasil, ela é responsável também pela transformação dessa matéria-prima em produto. E possivelmente esse produto ele acaba sendo exportado em alguns momentos, mas também ele vai abastecer o mercado interno, ou seja, ele vai ter ali uma função de setor secundário e setor terciário. Mas esse setor também secundário e terciário não é apenas a função por qual ela vai existir, mas também as capitais elas são responsáveis por essas funções político-administrativa, industrial, comercial, portuária, que eu estou mostrando para vocês aqui através desse slide, religiosa, militar, universitária, entre outras coisas. A gente vai ter o centro de expansão das cidades e é a área onde ela se concentra com maior número de comércio e serviços, ou seja, Belém é onde a gente vai concentrar o maior número de pessoas, né? Principalmente porque Belém, eu vou trazer a maioria dos exemplos que eu vou dar para vocês, será da nossa cidade, porque logicamente é onde a gente tem a realidade mais presente, tá? E esse comércio aqui é a principal, hoje a principal função da cidade de Belém. Nós temos, como já falei para vocês em algumas aulas, vários shopping centers, nós temos o maior mercado a céu aberto da América Latina, que é o Ver-o-Peso. A gente tem ali também a Feira do Açaí, a Pedra do Peixe, né? Temos o Centro de Abastecimento, que é a CEASA, entre outras coisas. Tudo isso daí vai ser organizado pela expansão das cidades. Agora, é claro, não se define pela localização central, e sim pelos seus movimentos de pessoas, veículos e comércios e suas construções. Ou seja, eu tenho pessoas que o tempo todo estão transitando, né? Pessoas que saem de lá de Ananindeua e vêm para cá, para Belém, pessoas que saem daqui de Belém, vão para Ananindeua, Benevides, até pessoas que vêm de Mosqueiro, Castanhal, para trabalhar aqui, tá bom? E aí vai definir-se pela sua centralidade, ou seja, Belém acaba sendo a região central dessas cidades menores aí. Existem duas formas de expansão. A expansão vertical, galera, essa expansão vertical ela vai estar relacionada à construção de prédios. Essa construção de prédios ela vai estar relacionada principalmente também à questão econômica, tá? Porque as pessoas que precisam trabalhar aqui no centro não tem como se deslocar para cidades como Ananindeua, cidades como Marituba, entre outras coisas. Precisam morar e trabalhar aqui pelo ganho de tempo, e até porque também, como nós temos uma cidade bastante com uma malha viária bem complicada, o trânsito é bem complicado, as pessoas às vezes têm prazo para chegar, período, essas coisas todas, então não é viável para eles se deslocarem para outros lugares, tá? A galeria subterrânea nós não temos aqui, mas a gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Tóquio, essas cidades um pouco mais desenvolvidas que nós, que essas galerias subterrâneas nada mais são do que metrôs, trens, essas coisas, tá? Porém, a gente tem o crescimento do espaço urbano através do sistema horizontal. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é quando a gente tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ali do entroncamento até lá em Quaraci, a única coisa que era um atrativo do Augusto Montenegro era o Mangueirão, apenas. Mas como Belém foi crescendo de uma forma muito forte e principalmente de uma forma acelerada, hoje em dia, de uma ponta a outra, você vê pessoas, né, fixando moradia ao redor, né, ao longo, na verdade, daquela rodovia. E um fator interessante, galera, é que ali naquela rodovia hoje nós temos faculdades, shopping centers, nós temos rede de supermercado, né? Temos o planetário do Pará que se instala ali. E além disso, nós temos vários conjuntos, né, residenciais ali. O Greenville, a gente vai ter por ali o Greenville 1, o Greenville 2. Temos também vários conjuntos verticais, entre outras coisas. Ou seja, a expansão da cidade vai se dar onde ela não tinha habitantes antes. Ou seja, se for trazer só para a capital de Belém em si, não tem mais para onde Belém crescer, a não ser de forma vertical. Eu estou dizendo Belém capital, não estou dizendo de Belém região metropolitana, tudo bem? Bom,
A gente vai entender agora o que é conurbação, pessoal. Conurbação é quando uma cidade se expande e ela pode se encontrar com uma outra cidade vizinha. Esse processo de expansão especial ele vai se chamar dessa forma. Ou seja, Belém ela vai crescer tanto que vai ter momentos em que ela vai se dividir com Ananindeua, né? Cresce muito, aí então a gente vai ter Ananindeua e Belém tendo uma área conurbada, ou seja, uma área que se mistura. Assim como Ananindeua tem Marituba e ela é uma área conurbada, Belém e Marituba. Os subúrbios, pessoal, subúrbio, galera, nada mais é do que uma periferia um pouquinho mais afastada, pessoas que se afastam dos centros da cidade para procurar uma melhor qualidade de vida ou uma tranquilidade. Eu vou citar novamente um exemplo para vocês daquele shopping que foi criado ali na Avenida Independência, Shopping Bosque Grão-Pará, que na verdade aquele shopping ele serviu ali para atender especificamente 2 conjuntos habitacionais, que foi o Água Cristal e o Cristalville. Como aquelas pessoas ali têm um poder aquisitivo elevado, aquele shopping na verdade foi construído basicamente para as pessoas que moram ali, ou seja, é um subúrbio, ela não está nem na periferia de fato muito encostada, mas também não está no centro da cidade, tá bom? Ela não está na periferia muito encostada, mas ali próximo eu tenho Tapanã, eu tenho Cordeiro de Farias, eu tenho Bingui, eu tenho Pratinha, a gente tem ali aquela região de Valdecães, entre outras coisas, tá? A gente vai trabalhar também a questão de ilha de calor. A ilha de calor, ela está muito relacionada com a construção, tá? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Ela vai estar relacionada com a construção de prédios, de edifícios, o solo impermeabilizado, ou seja, quando temos a pavimentação asfáltica em quase todas as ruas, e a ausência de vegetação, logicamente, porque eu tive um processo urbano muito grande, então a vegetação de forma inevitável ela vai ser retirada dessa região, tá bom? Galera, a inversão térmica é o período em que o ar fica estagnado sobre o local, sem a formação de ventos ou correntes acidentes da atmosfera. É muito comum a gente ver aqui essa inversão térmica acontecendo, e a gente vai voltar lá àquela história de clima e de tempo, lembrando que o tempo ele vai poder variar vez ou outra, mas o clima não, ele vai continuar sendo o mesmo, tá bom? Então essa inversão térmica é quando de manhã eu tenho um dia bastante ensolarado e aí à tarde vai dar aquela chuva, aquela famosa chuva para a gente das 3 horas da tarde, das 5 horas da tarde, mas isso tem também relação com a nossa localização geográfica, tá? Pessoal, o que é uma região metropolitana? A região metropolitana, eu vou dar um exemplo para vocês de Belém. Belém, ela é a sede principal de Ananindeua, de Benevides, de Marituba, ok? De Mosqueiro. As pessoas vêm trabalhar para cá, elas vêm fazer serviços para cá, entre outras coisas. Eu tenho fluxo muito grande de veículos, eu tenho fluxo muito grande de pessoas, porque essa região ela vai concentrar os principais serviços para as cidades adjacentes ou as cidades menores. E aí, por exemplo, eu tenho Belém, você vai perceber que as regiões metropolitanas, na maioria das vezes, são as capitais que nós temos aí, ok? E aí eu tenho um ranking das maiores regiões metropolitanas do Brasil, entre outras coisas. Na rede urbana, eu tenho a suburbanização do campo à cidade, ou seja, o campo lhe fornece mão de obra e gêneros alimentícios, ou seja, gêneros agrícolas. Foi aquilo que eu falei para vocês lá no começo da aula, né? Esses gêneros agrícolas, eles vão subsidiar ou eles vão abastecer a cidade. Nós que moramos aqui na cidade, a gente não planta nada, mas a gente come muito material orgânico, né? Nossas feiras, elas são abastecidas por onde? Pelo campo, elas são abastecidas por essa região aí, que elas são subordinadas a gente, aqui a cidade, e aí em contrapartida, a cidade vai vender insumos agrícolas, né, para essa região aí, ok? A partir da industrialização, o meio rural passou a operar em função do meio urbano. Aí na hierarquia a gente vai ter as relações, né? As metrópoles, como eu falei para vocês, Belém, cidade grande Ananindeua, a cidade média Marituba, a cidade pequena Benevides. Mais ou menos é essa cidade que nós temos aí para mostrar, ok? Nos fatores de problemas urbanos,
essa rápida urbanização no Brasil, principalmente ali nos anos 50, a gente já viu isso daí bastante lá no primeiro semestre. Essa rápida urbanização, ela infelizmente se deu de forma desordenada. A concentração de renda vai ser um fator muito preponderante para esses problemas urbanos. Um fato que eu mostro para vocês é agora na pandemia, quando a gente percebeu aí que com o auxílio do governo essas filas foram quilométricas aí na Caixa Econômica Federal. Significa poucas pessoas têm uma renda elevada, ou seja, a concentração de renda acaba sendo um fator muito grande. A desigualdade social, de forma inevitável, vai se instalar a partir do processo de globalização. A gente vai ter as carências e precariedade de mão de obra popular, e a gente vai ter, por exemplo, para essa situação meio que virar, né, o governo cria Minha Casa Minha Vida, né, essas coisas todas, remaneja pessoas de lugares que moravam em palafitas, essas coisas todas, tá? Essa infraestrutura urbana, transporte coletivo de Belém, eu não preciso comentar com vocês, né, de como que a situação precária está, muito por conta também da malha urbana que nós temos, que é uma malha urbana que não foi planejada, tá bom? E aí a violência acaba sendo inevitável por conta da corrupção, impunidade, desemprego, muito por conta do desemprego, a falta de preparo das forças políticas, entre outras coisas. Perceba aí que o Pará está na mira, está no mapa vermelho aí, né, dos homicídios no Brasil, tá bom? Tranquilo, galera. Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Tchau!